Meus amigos amarelinhos, paz e alegria. Hoje é o dia 31 de maio do ano de 2021 e nós gostaríamos de ouvir hoje um trecho de uma leitura de Jó e depois os comentários de São Doroteu Abade. Mas nós vamos fazer isso contando com a ajuda do Espírito Santo, porque nós sabemos muito bem como é que ele é importante para o nosso entendimento. Então, vamos rezar um trechinho invocando o Espírito Santo, sabendo que ele vive conosco, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E é justamente disso que está falando, de renovar a face da terra, pelas atitudes das pessoas, através das atitudes das pessoas. Eu não sei se nesse tempo todo, aliás, a minha vida toda, que eu estou na igreja, que eu escuto leituras, que eu participo de homilias, se eu já escutei essa leitura de Jó, não. Porque eu achei Jó tão sem... Desculpa falar, viu, Jó? Mas tão sem fé, tão sem consequência das suas atitudes da vida toda, sem ideia das consequências que poderia ter, queixoso demais. Eu acho que quando nós temos uma vida boa, como a que Jó teve, uma vida plena, com tudo, familiar, de fortuna, de tudo que a gente tem que fazer pelos outros, e não pela gente só. E se isso termina, a gente tem que dar graças a Deus pelo que teve. Acabou, mas eu tive. Então, vamos ver o que Jó se queixou na sua aflição, Ele fez muitas lamentações, muitas. Ele falou muito, ele se queixava das pessoas da cidade, ele se queixava de quando ele ia lá perto, naquele lugar, e era mal recebido, que as pessoas riam, comentavam, com certeza que ele tinha empobrecido, perdido a saúde, que eles debochavam, os jovens se riam dele, atitudes certas, não erradas, erradíssimas de todos, mas que Jó teria que levar a receber de outra maneira. E ele sofria intensamente com isso. Ele sofria e se lamentava. Então, agora ele está sofrendo as retaliações, com certeza, da vida que ele viveu, não é? É preciso que ele mude de atitude. Na segunda leitura, que é de São Doroteu Abade, São Doroteu fala justamente como é que a gente deve reagir a essas coisas. Quando as coisas não vão bem para nós, quando alguém fala de nós, ele fala principalmente sobre isso. Quando alguém tem alguma queixa de nós e propaga isso, ou quando alguém debocha de nós na presença dos outros, quando acontece esse tipo de coisa que é evidente que não vão ser coisas agradáveis, vão nos desagradar. Mas o que São Doroteu fala? Que o motivo vem da falta de acusação de si mesmo. Quando eu me acho sem defeitos, quando eu me acho perfeito, quando eu acho que eu sou a dona da razão, a dona da verdade, quando eu me acho melhor do que os outros. Por quê? Porque eu rezo, porque eu tenho uma vida correta, porque eu tenho responsabilidade no meu emprego, porque eu sou justa em casa. Eu faço isso que eu devo fazer mesmo, é minha obrigação. Mas eu me acho perfeita, eu me acho a dona da verdade. Vocês conhecem muita gente assim? Eu conheço, na família e tudo. Mas, às vezes, nós também somos e não prestamos muita atenção nisso. Então, é preciso que a gente aprenda a reagir, porque a gente precisa acusar a si mesmo de vez em quando. Como nós somos desagradados, como é que nós reagimos? Nós suportamos, nós mantemos a tranquilidade, nós temos consciência de se é justo ou injusto. Quando alguém fala alguma coisa conosco, a gente logo pensa que é injusto, mas pode ser justo, e eu tenho que parar para pensar. Então, é preciso que eu faça exame de consciência
frequente. É preciso que todos os dias eu pense, como é que foi esse meu dia de hoje? Como é que eu reagi aos acontecimentos da vida comigo? Então, na hora de dormir, vamos pensar nisso. Às vezes eu vou ver que eu agi muito bem, às vezes eu vou pensar que eu tenho que mudar em muitas coisas. Geralmente a gente tem que mudar mesmo em alguma coisa. Nenhum de nós é perfeito. Nós cometemos erros todos os dias, principalmente com os outros. A nós queremos sempre agradar, é evidente. E hoje é o dia que a igreja comemora na sua liturgia a visitação de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora para nós tem que ser um exemplo disso. Ela, quando soube da necessidade da prima, que era idosa, que estava grávida, que com certeza passava dificuldades nessa gravidez, ela se prontificou logo aí. Ela estava no princípio da sua gravidez. A locomoção era difícil, mas ela não pensou nela, ela pensou na prima, ela pensou na ajuda, ela pensou no que ela poderia prestar. E ela correu para socorrê-la. Então, a leitura de São Paulo desse dia, que é a primeira leitura, é a carta aos Romanos, parece que foi escrita para Nossa Senhora. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. O que São Paulo fala, eu acho que conserta tudo. Mas em cima, no início da leitura, ele fala que nós sejamos alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes nas orações, para socorrer os santos em suas necessidades, persistir na prática da hospitalidade. E aí ele continua, para abençoar os que nos perseguem e tal. Então, se Jó tivesse feito isso logo de início, ele teria sofrido menos, né? Mas não sou eu que vou questionar os planos de Deus para Jó, e nem as reações de Jó. A gente tem que ficar atento para que não aconteça conosco. Então, que nós aprendamos a ser melhores. Nós estamos numa época em que muitas pessoas precisam dessa nossa solidariedade. Muitas, muitas. Pessoas que a gente não imaginava. Pessoas da família, amigos que sempre foram bem de vida e que agora, por causa dessa pandemia, estão tendo dificuldades para tudo. Nem que sejam psicológicas. E é nosso momento de não só rezar muito, mas de entrar em ação, de pôr a mão na massa. Agora é hora de acudir os outros, de prestar a sua solidariedade no que for possível. Vamos ficar em casa para ter segurança, mas não vamos pôr a nossa consciência em casa também e deixar de ajudar do jeito que nós pudermos. Fiquem com Deus. Nós vamos encerrar com a palavra com o responsório da carta do Abade, da pregação do Abade. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se confessarmos nossos delitos, Deus é fiel e justo e nos perdoará os pecados. Quem oculta suas más ações se extravia. Se confessarmos nossos delitos, Deus é fiel e justo e nos perdoará os pecados. Fiquem com Deus, não deixem de participar das nossas lives, ouçam tudo, participem de tudo, ajudem financeiramente se for possível, porque isso é sempre muito necessário. E nós temos tudo com muita honestidade, tudo muito bem empregado, muito bem encaminhado. Então é preciso que nós somos a comunidade, é preciso que nós cuidemos da nossa casa. Fiquem com Deus
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.